Olha só, gente, muita gente faz concurso, se preparam por muito tempo para a prova e algumas vezes se deparam com irregularidades. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o advogado Agnaldo Bastos, vai esclarecer para a gente quais as principais medidas desses candidatos, né, de que forma que eles podem se resguardar. Boa tarde. Boa tarde, Nete. Agradeço o convite aí pela TV para poder compartilhar a respeito do direito dos candidatos nos concursos públicos. Sim. Qual a primeira medida desse candidato a partir do momento que se descobre uma irregularidade, doutor? Então, quando o candidato identifica alguma irregularidade no concurso público, alguma ilegalidade, é importante ele identificar, primeiro ponto, se o edital do concurso está compatível com a lei. Muitas vezes, um edital exige algo do candidato que não está previsto em lei. Por exemplo, muitas vezes a banca examinadora cobra uma questão de uma prova objetiva que não tem previsão no conteúdo programático. Então, aquela questão deve ser anulada pela banca examinadora. Se a banca não anula, o candidato pode recorrer judicialmente ou administrativamente para requerer com que aquela questão seja anulada, porque muitas vezes um candidato ele não passa para a próxima etapa por causa de um único ponto. E se ele reconhecer o direito daquela questão ser anulada, ele pode prosseguir nas demais etapas do certame. Esse é um tipo de irregularidade na prova objetiva do concurso público. Muitas vezes o candidato faz a prova, faz o concurso, é aprovado em todas as fases e há uma demora, uma espera imensa para ser convocado. Como agir nesses casos? Então, em relação a essa questão da demora de convocação, tudo tem que ser analisado em cada caso. Então, tem um caso, por exemplo, do concurso público de agente de segurança prisional, né, que foi citado aqui, que aconteceu nesse domingo, a prova, dia 24 de novembro, e nesse concurso específico, abriram 500 vagas para ele. E, simultaneamente, esse concurso aconteceu um processo seletivo simplificado para vigilante penitenciário temporário, para aproximadamente 2.000 e poucas vagas. Ou seja, a administração pública ela demonstra uma necessidade, um déficit de servidores públicos dentro do sistema penitenciário e, ao invés de efetivar pessoas no cargo público, ela contrata temporários. Ou seja, ela está desviando a finalidade, porque, veja bem, o próprio nome diz, vigilante penitenciário temporário, para atender uma situação temporária. Só que a necessidade de pessoas... Não é temporária. Não é temporária. E aí o Estado, então, ele distorce o propósito de um processo seletivo simplificado. Isso acaba preterindo, a gente fala preterição, um termo técnico, que na realidade significa deixar de lado. O Estado, ao invés de convocar um candidato um candidato que fez um concurso público, ele contrata um temporário. Só para ter uma dimensão, o temporário vai receber 1.900, 2.000, sendo que o servidor público efetivo recebe 4.800. Então, assim, já tem uma diferença. Sendo que existe verba disponível do Estado para poder arcar com esse custo do pessoal, porque isso é tudo aprovado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Enfim, o Estado, muitas vezes, ele distorce o propósito do concurso público, contratando temporários, e os candidatos que fazem o concurso acabam sendo prejudicados por causa dos temporários. O que o candidato pode fazer nesses casos, quando é aprovado e fica essa demora tão grande? Sim. Quando o candidato ele é aprovado no concurso público e o Estado não convoca e realiza contratos temporários, isso está demonstrando preterição, está demonstrando uma ilegalidade. Esse candidato ele pode tanto recorrer judicialmente para poder requerer o direito à nomeação, uma vez que ele está sendo preterido, uma vez que ele está sendo deixado de lado por parte da administração, ele pode recorrer judicialmente ou até mesmo procurar o Ministério Público. Muitas vezes o Ministério Público entra com ações civis públicas a respeito do direito dos candidatos para haver convocações. Isso ocorre muito no estado de Goiás. O Ministério Público ele entra com a ação civil pública para obrigar com que o Estado convoque candidatos. Inclusive, esse concurso de agente de segurança prisional, ele só aconteceu por causa de um TAC, um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e o Estado de Goiás, que realizou esse concurso de agente de segurança prisional. Com base na necessidade desses profissionais, né? Perfeitamente, base na necessidade. De que forma que o desvio de finalidade ele pode prejudicar esse candidato? Veja bem, um processo seletivo simplificado, ele visa uma contratação de temporários. Se a administração pública ela abre um concurso público para 500 vagas e não compõe cadastro de reserva, ela está demonstrando que existe 500 vagas em aberto, só que quando ela faz um processo seletivo para 2.000 vagas, na realidade, ela tem uma necessidade de 2.000 vagas, sendo que a administração pública ela deveria fazer um concurso público para 2.000 vagas e não um concurso para 500 e um processo para contratar temporários de mais de 2.000. Então, ela está desviando a finalidade
porque a própria Constituição Federal, ela estabelece o concurso público como forma prioritária de ingressar no cargo público. Então, se ela deixa de fazer o concurso público, ela está ali agindo, desviando a finalidade do concurso público. Portanto, os candidatos que fazem ali esse esforço, esse concurso de ASP teve mais de 54 mil inscritos, é um dos concursos públicos aqui do estado de Goiás que teve mais inscrições. Então, 50 mil pessoas fizeram a prova para 500 vagas, uma média aí de 100 candidatos por vaga, sendo que, na realidade, deveria ter 2.000 vagas, porque isso é bem evidente em decorrência do processo seletivo simplificado que está contratando vigilante penitenciário temporário. Estamos conversando com o advogado Aguinaldo Bastos, falando sobre irregularidades, espera nos concursos públicos. Um desses concursos foi o que a Marisélia Cunha participou, que foi o do PROCON, recentemente, e até hoje não foi chamada. Elas montaram a equipe de concursados, de aprovados, uma comissão para buscar essa convocação. É isso, é o primeiro passo, é certo? Sim, assim? É interessante, os candidatos, eu vejo que eles reúnem muito comissões, eles criam comissões, são várias pessoas que se reúnem ali para poder criar tese jurídica, para, às vezes, ir até advogados, fazer uma pressão junto ao Ministério Público, ou até mesmo articular administrativamente junto a um prefeito, junto ao governador, para poder que ocorra uma convocação administrativa. Justamente, eles buscaram apoio do deputado estadual Cairo Salim, para poder pressionar o governo. Isso é bem interessante. É importante o candidato que foi aprovado no concurso público, realmente eles conversarem junto às autoridades governamentais, porque elas que vão realizar ali as convocações. Então é importante haver comissões para tentar administrativamente. Se administrativamente eles não conseguirem haver as nomeações, aí tem que identificar se há algum tipo de ilegalidade para poder recorrer judicialmente. Então, tanto administrativamente, junto ao governo, quanto judicialmente, é possível o candidato ter o seu direito ali de ser convocado, de ser nomeado. Então, existem várias formas, várias estratégias, vai depender de cada caso. Bom, o Fábio está perguntando a respeito da validade do concurso. Ele fez o concurso, não disse qual, mas é a validade de 2 anos. Esse prazo, ele pode ser estendido, no caso, o governo, ele pode extrapolar esse prazo e não convocar nesse prazo de 2 anos? A Constituição Federal estabelece que os concursos públicos têm um prazo de até 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Sim. Ou seja, um concurso público, ele pode acontecer num prazo ali de até 2 anos, aí o governo, o presidente da República, o governador do estado, o próprio prefeito, ele pode realizar a prorrogação do prazo de validade. Aí, por exemplo, mais 2 anos. Tem concurso que é de 6 meses, por exemplo, o concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás e da Polícia Civil do Estado de Goiás, o último, foi o prazo de validade de 6 meses, prorrogado por mais 6 meses. Então, assim, vai variar bastante. Normalmente é 6 meses ou um ano prorrogado por igual ano. Se durante o prazo de validade o governo não convoca e realiza a contratação de temporários, aí ela vai estar desvirtuando o Instituto do Concurso Público. Ela vai estar desviando a finalidade, porque o temporário é em situação emergencial. Se tem candidatos aprovados aguardando a nomeação, por que não chamá-los? Justamente para conter despesas, uma contenção de despesas. O salário de um concursado, como o senhor mesmo disse, é de 4.000 e tantos reais, né? Já do temporário é 1.000 e alguma coisa. Mas é uma questão interessante essa questão de contenção de despesa, porque é o seguinte, uma vez que existe uma necessidade, se existem vagas abertas, é porque existe uma lei orçamentária por trás. Exatamente. Que tem recurso disponível para poder contratar efetivo. Então, onde é que fica essa diferença? Para onde é que vai esse recurso? Essa que é a grande questão. Para onde que vai esse recurso? Sendo que se existe lei aprovando determinada quantidade de cargos públicos disponíveis. Essa lei ela só é aprovada na Assembleia Legislativa baseado num estudo prévio de orçamento. Existem leis orçamentárias que demonstram. Ou seja, se tem, sei lá, 1 milhão para folha de pagamento para determinada área do governo. E aí o governo usa 500 mil e aí mais 200 mil para o contrato temporário e esses 300 mil que era para ser efetivo, para onde que foi parar? Para onde foi? Fica a pergunta e nós queremos saber sim. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, muito obrigado. Satisfação.